conversando ali sobre... Hoje é dia 18 de dezembro, né? Próximo domingo será dia 25, que é o Natal, né? Dia 25 é o Natal. E aí, dia 25 o culto será normal, é um domingo, né? Então será normal aqui com a festa dos tabernáculos, as danças e tudo mais. Estaremos também comemorando o Natal, né? Apesar de que depois de todo esse tempo, toda essa mudança, uma verdadeira revolução que houve na igreja, acho que no mundo todo isso aí, já se sabe que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, né? Provavelmente é uma data pagã, mas durante tanto tempo nós comemoramos o Natal que eu acho quase impossível a gente se desvencilhar do Natal, né? O que está na Escritura é que Jesus nasceu, não diz a data. Os estudiosos não sabem realmente qual foi a data que ele nasceu. Então, mas por uma questão que já estamos acostumados com essa tradição, nós não estaremos no Natal comemorando nem a adoração do Deus Sol, né, o Sol invicto que os romanos adoravam, nem o Papai Noel, né, mas estaremos lembrando que foi Jesus que nasceu, embora ele não tenha nascido nesse dia. Mas o importante é que ele nasceu e o nascimento dele está registrado aqui porque Deus mandou registrar, né? De maneira que no próximo domingo, dia 25, além da festa dos tabernáculos, todas as danças, nós estaremos também comemorando o Natal. O certo é que Jesus nasceu, né? E aí, 25, no dia 31, dia 31, 25, 31, né? Acho que vai ser sábado, né? Então, domingo é que é dia 1º. Eu vou ver a data certinha, no próximo domingo eu dou um aviso para vocês como é que vai ser final de ano, né? Porque nós estamos no mundo, irmãos, que a cultura do mundo é totalmente pagã. Eu sou estudioso, eu sei disso. Inclusive a vida religiosa da igreja adotou muito paganismo, está cheio de paganismo dentro da igreja. E a gente, por tradição, porque a gente às vezes não estuda, vai só copiando o que nos transmitiram, né? A gente vai seguindo o paganismo, mas nós não queremos ser assim revolucionários, nem mudar radicalmente nada, mas algum equilíbrio a gente vai ter. Tipo assim, os irmãos que já me conhecem há muito tempo sabem que é convicção minha que a Escritura ensina que o ano novo não começa à meia-noite. Eu fico assim, eu digo, rapaz, o diabo zomba do ser humano, né? Mas esse microfone já estou achando fraco, cadê o outro? Vou ver se esse aqui também não. 1, 2, 3. Então, irmãos, o ano novo não acontece meia-noite, é ridículo para a inteligência humana. O diabo zomba do ser humano, porque o ser humano acredita que o ano novo vai acontecer meia-noite. Não, é ridículo. O ensinamento todo da Escritura o dia termina 18 horas. Porque Deus fez lá no princípio o dia de 12 horas e a noite de 12 horas. Só que a noite ela é chamada assim, 4 vigílias de 3 horas, né? Então, o dia 31 começa às 6 da manhã com o nascer do sol. E esse dia 31 termina ao pôr do sol do dia 31, que é mais ou menos 18 horas. A gente chama 18, mas na verdade a Bíblia chama de hora duodécima, hora 12, porque são 12 horas. Essa é a realidade, foi isso que Deus deixou. Só que o diabo, enganando os seres humanos, fazendo o ser humano de idiota, faz o mundo todo acreditar que o dia muda meia-noite. É ridículo, mas é assim que o diabo faz com o ser humano, né? Para enganar e iludir. E a gente vai tentando assim consertar, voltando para o padrão de Deus. Embora eu sei que a gente já está tão condicionado com essa tradição, que tem gente que nem aceita isso, né? Não, eu vou ficar meia-noite, né? Quanto já ficou da igreja meia-noite, soltando fogos e pulando? Não, o dia está chegando, aí chega, não. 18 horas já estamos no novo dia. Por isso que eu acredito que no dia, eu vou dizer no próximo domingo, né? Eu vou ver os detalhes aí. Mas acredito que o nosso culto de fim de ano será às 19 horas. Né? Já vou adiantando, posso até mudar, mas a princípio vai ser às 19 horas, porque como eu acredito que vai ser um sábado. Né?
Mas tem um sábado e tem um domingo na sequência. Daqui para lá fazer os irmãos a maneira certa, né? Ou a gente faz 2 cultos, ou faz um só. Mas eu vou dizer para os irmãos já se preparem, que a princípio será às 19 horas, ou seja, às 19 horas do dia 31, já estaremos em 2023, porque o dia vai mudar às 18 horas. Agora, se a maior parte do povo vai comemorar meia-noite, isso é problema deles, né? Não é dele que querer do jeito que a tradição ensinou, né? Mas seguindo aqui a palavra de Deus, e Deus tem compromisso com a sua palavra, né? Compromisso de Deus porque Ele deixou escrito. Então, já para os irmãos ir pensando aí que estamos chegando ao final do ano, muita coisa vai mudar, né? Mas nós estamos aí procurando seguir a Escritura, o padrão de Deus, né? Eu gostaria de hoje eu vou falar no Evangelho de Lucas, capítulo 17. Lucas, capítulo 17, a partir do verso 11, a cura dos 10 leprosos, né? Vou estudar um pouco sobre esse assunto aí. A cura dos 10 leprosos. Lucas, Evangelho de Lucas, conforme escreveu Lucas, o médico amado, discípulo do apóstolo Paulo. 17, verso 11, diz assim: e aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe, e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Então, irmãos, a cura dos 10 leprosos, né? E aí eu quero refletir um pouco, assim, de uma maneira bem prática com os irmãos aqui, sobre essa doença chamada de lepra, que é uma doença muito comum em toda a Bíblia, tanto do Velho como do Novo Testamento. E aqui Jesus encontra esses 10 leprosos. Eu já tive fazendo uma pesquisa aqui, o fato de serem 10 tem um significado espiritual, né? 10 é o número do discipulado. Por exemplo, 10 virgens é a igreja, né? 10 moedas em Lucas 15, que uma se perdeu. 10 talentos em Mateus 25, o discípulo ganhou. 10 minas em Lucas 19, com aquela parábola das 10 minas. Então, o número 10 significa, irmãos, discípulos. Eles eram discípulos. Lembra que Davi mandou 10 jovens para falar com Nabal Carmelita? Então, o número 10 é o nome do discípulo, que para mim significa que esses 10 leprosos eram 10 discípulos. Tantos eles eram discípulos que eles chamaram Jesus de mestre, né? Jesus, mestre. Mestre é o equivalente de discípulo, né? Tem o discípulo, o mestre. Tem o senhor e o escravo. Então, aí a gente pergunta assim: peraí, mas como é que esses 10 homens leprosos, eles eram discípulos? Ou então como é que havia discípulos leprosos? Será que tem discípulos leprosos? Qual o significado espiritual para a nossa época, para nós aqui? Será que tem algum discípulo leproso aqui? Qual o significado realmente da lepra? O significado espiritual, né? E até o físico também.
Então eu percebo assim, apesar de que o Antigo Testamento ele fala várias vezes de lepra, aliás, dois grandes capítulos de Levítico, é o 13 e o 14, é só sobre como a lepra deveria ser curada em Israel, né? Os sacerdotes eram as pessoas qualificadas para declarar a cura ou a condição da lepra do judeu. Não era o médico, era o sacerdote. Então, só que aqui, nesse caso desses 10 homens leprosos, não nos é dito por que eles ficaram leprosos. O que os tornou leprosos? Só aparece as pessoas já doentes e também a cura, como Jesus curou. Mas aí eu quero olhar lá no Antigo Testamento. Não sei se vai dar tempo, eu tenho 3 textos para mostrar 3 textos do Antigo Testamento onde mostra por que a pessoa ficou leprosa. E aí a gente vai ver realmente, será que tem alguém aqui leproso aqui entre nós? E aí eu digo para os irmãos, a lepra tanto é uma doença como ela é um símbolo do pecado. Eu acredito que a lepra é uma simbologia do pecado, né? Mas a lepra pode significar também qualquer doença física. Eu acredito que ela pode ser um simbolismo, porque no Novo Testamento ele faz a diferença entre lepra e enfermidade. A enfermidade Jesus curava. Sempre a linguagem da Bíblia é curar a enfermidade, mas com respeito à lepra, a palavra que era usada não era cura, era limpar os leprosos. Porque o leproso ele era considerado imundo, ficava impuro. Tanto é que, não vou adiantar, mas vamos lá, irmãos. O primeiro texto do Antigo Testamento que mostra por que uma pessoa ficou leprosa, que eu quero citar aqui, é Números capítulo 12. Vai dizer o motivo da lepra, né, que ficou naquela pessoa. Então vamos lá, Número 12, verso 1. E falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita com quem casara, porquanto tinha casado com uma mulher cuxita. Aí já pode mostrar, mulher cuxita era uma mulher negra, africana, tá? No hebraico a palavra é cuxi, no grego é etíope, e para nós é África. Então Moisés casou com uma mulher negra. E disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? Olha só, e o Senhor ouviu. E era um Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam, vós 3 saí à tenda da congregação. E saíram eles 3. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam e ambos saíram. E disse, ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente, não por enigmas, pois ele vê a semelhança do Senhor. Porque, pois, olha, isso fica muito grave, olha só. Porque, pois, não tiveste temor de falar contra meu servo, contra Moisés. Assim a ira do Senhor contra eles se acendeu e retirou-se. E a nuvem se retirou de sobre a tenda. E eis que Miriam ficou leprosa, branca como a neve. E olhou Arão para Miriam e viu que estava leprosa. Olha só aí. O que eu acho interessante desse texto aqui, irmãos, é que ele diz o motivo da lepra. Eram 3 irmãos. O mais velho era Miriam. Depois Arão. E depois Moisés era o mais novo. Só que Moisés era escolhido de Deus. Ele era o líder, né? Deus o escolheu. Então, os seus irmãos estavam debaixo da sua autoridade. Autoridade ministerial, né? E aí, diz aqui, interessante que é assim: Miriam e Arão falaram contra Moisés. Começa com Miriam, porque eu acredito que foi Miriam que era mais velha que começou a falar mal de Moisés, falou contra Moisés. E o motivo porque e o Arão, que era o irmão mais novo do que ela, concordou, né?
Pegou corda e foi junto. E aí, irmãos, o motivo que dá porque eles falaram mal de Moisés é porque Moisés tinha casado com uma mulher cuxita, etíope, africana, uma mulher negra. Mas só que o fato deles terem falado mal de Moisés, Deus ouviu, é meio assim, Deus ouviu o que eles falaram. E aí, esse é um negócio perigoso aqui. A ira do Senhor contra eles se acendeu. Uma das coisas mais temidas em toda a Bíblia é a ira de Deus, né? Essa geração que fala muito assim, Deus é amor, Deus está escrito, Deus é amor, no Novo Testamento está escrito, só que esquece que Deus também é justiça e ele se ira. E a coisa mais temida que pode existir é a ira de Deus. E o Novo Testamento fala muito sobre a ira de Deus também. Então, a ira de Deus se acendeu contra eles, os dois. Só que Deus já sabia que quem começou a falar mal de Moisés, o acadêmico chama-se maledicência, falar mal, foi Miriam. Ela disse assim: olha, nós somos todos irmãos, eu sou até mais velho do que o Moisés. E aí a lepra, eis que Miriam ficou leprosa, branca como a neve. Arão olhou para ela, ela estava leprosa. E aqui nesse caso aqui, irmãos, o motivo da lepra de Miriam, eu creio que eu classificaria essa atitude deles como rebeldia. Moisés era o líder, ele foi falar mal, falar contra Moisés. E aí eu aqui eu tenho que ser pastor, eu tenho que ensinar os irmãos como se livrar das ciladas, como se livrar da ira de Deus, como se livrar das doenças, como se livrar dos males que pode sofrer alguma pessoa, maldição. Aí não é o meu caso não, mas qualquer pessoa em função de autoridade, seja autoridade na família, autoridade na igreja ou autoridade no Estado, falar mal da autoridade constituída legitimamente por Deus pode atrair a ira de Deus, que se manifesta em forma de doença. Eu acredito que é possível que muita gente da igreja seja doente por falar mal do líder, porque a pessoa acha que não é nada, né? Eu tenho medo, irmão, de falar mal de qualquer pessoa que seja com autoridade espiritual sobre mim. Eu tenho medo, porque eu tenho medo de Deus. Eu me pelo do medo de Deus por causa disso aqui. A gente fica pensando assim: peraí, mas e esses 10 homens leprosos que Jesus encontrou no Novo Testamento? Qual foi a causa deles terem ficado leprosos? Não sei, o Novo Testamento não revela, mas aqui no Velho está revelando uma das causas, né? Vamos para o próximo texto. Segundo livro de Crônicas, capítulo 26. É a vida do rei Uzias. O rei Uzias é muito famoso, o nome dele era Azarias, mas era mais chamado de Uzias, ficou conhecido como Uzias, né? Ele foi um rei muito bem sucedido de Judá. Eu vou ler só a parte final. Segundo livro de Crônicas 26, 16, diz assim. Todos acharam já? Se não, ouçam. 26, 16, segundo livro de Crônicas. Mas havendo-se já fortificado ou fortalecido, se tornando forte, exaltou-se o seu coração até se corromper. Irmãos, esse negócio aqui, olha, exaltou-se o seu coração, chama-se orgulho, soberba, arrogância, prepotência, altivez. Então vários sinônimos, é a mesma coisa. Elevou, exaltou-se o seu coração, se elevou. Ele foi um rei tão bem sucedido no governo dele, no reino dele, Judá. Deus o abençoou tanto que o seu coração se exaltou. Qualquer ser humano corre esse perigo. Quando nós estamos na lona, no fundo do poço, o nosso coração geralmente não se exalta, mas quando nós somos bem sucedidos em qualquer área da vida, o nosso coração pode se exaltar. E aí é tiro e queda diante de Deus, né? A soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. É isso que está escrito em Provérbios. Então vamos lá, o coração dele se exaltou, né? E transgrediu contra o Senhor
seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém o sacerdote Azarias, o mesmo nome dele, entrou atrás dele com 80 sacerdotes do Senhor, homens valentes, e resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: olha só, irmãos, os sacerdotes foram tão valentes que nem chamaram ele de rei, chamaram de Siá. A ti Uzias, não chamaram nem de rei, chamaram pelo nome mesmo. A ti Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgrediste, e não será isto para honra tua da parte do Senhor Deus. Então, olha só, então Uzias se indignou, enquanto tinha um incensário na sua mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu à testa. Para mim lhe saiu na testa, perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e viu que já estava leproso na sua testa. Por isso apressuradamente o lançaram fora, e até ele mesmo se deu pressa a sair, ou em sair, visto que o Senhor o ferira. Olha só, irmãos, isso aqui é muito importante, é porque eu estou passando assim de passagem, eu poderia pregar só sobre um texto desse de cada vez, né? Mas só mostrar o motivo porque o rei Uzias ficou leproso, e aqui especifica o lugar do corpo, a lepra lhe saiu na testa. E o motivo aqui eu vou dizer: soberba, orgulho, prepotência, arrogância, altivez. E aí, aqui nós podemos tirar uma lição muito grande sobre o que está acontecendo hoje no mundo, no Brasil, porque a Bíblia é a palavra de Deus, ela nos ensina sobre tudo, né? O que aconteceu aqui, irmãos? Com o rei Uzias, pode acontecer com qualquer um. É que o rei Uzias, ele era o rei, ele era o presidente, ele era a maior autoridade política do seu país. E aqui vem uma boa lição para nós hoje no Brasil. Há uma separação entre o Estado e a igreja. A autoridade do Estado é a autoridade política, tem uma função diante de Deus, foi Deus que instituiu o Estado, e os governantes vão prestar conta diante de Deus, diretamente. Só que ao lado aqui, existe uma outra instituição, que foi instituída por Deus, por exemplo, por Jesus, que é o Filho de Deus, chama-se igreja. Então, toda vez que na história a igreja e o Estado se misturaram, deu problema. Talvez seja uma das coisas que está acontecendo hoje no Brasil, muito perigosa. A igreja e o Estado estão se misturando. Eu vim para cá ouvindo, neste momento agora existe um pastor que está acampado em Vila Velha, Vitória do Espírito Santo, na frente do quartel do Exército, aguardando ser preso, porque um magistrado decretou ordem de prisão para ele e está lá aguardando. Ele tentou entrar no quartel do Exército para se proteger, o Exército não fechou a porta, não deixou ele entrar. O povo, envolvido emocionalmente, está em redor dele para não deixar a polícia prendê-lo. A Polícia Federal não pode prendê-lo, alegando que tinha pouca gente. O magistrado já mandou que o governador do estado mandasse a polícia militar ir lá prendê-lo. E o pastor está lá, e está havendo uma manifestação pessoal pelo Brasil já. Não deixe de prender o pastor, porque se prender esse pastor aí, vão prender os outros pastores. Começou a perseguição no Brasil. Só que eu aqui olhando para cá, meu Deus, a gente tem que ter cuidado com o que nós estamos vivendo. O pastor está fazendo manifestação política. Eu não vou dizer que ele esteja errado, não. Mas só que não faz parte do ministério pastoral fazer manifestação política. Se eu estivesse aqui pregando o evangelho que eu estou pregando aqui, e a polícia chegasse aqui para me prender, era uma interferência do Estado na igreja, indevida. Mas só que a igreja tem dono, chama-se Jesus Cristo, o dono da igreja. E ele que tem toda a autoridade nos céus e na terra. Se ele quiser, ele manda até os anjos para nos guardar e proteger. Agora, se eu for fazer manifestação política como cidadão, qualquer um tem direito, né, de fazer isso, e eu for
preso lá no exercício da militância política para mudar a Constituição do Estado, alguma coisa do Estado, isso aí já é o Estado, é autoridade política, não é competência do pastor em mudar a situação do Estado, tem que cuidar da igreja. Eu sempre pensei, peraí, o que Jesus mandou fazer? Ele disse assim: Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Eu tenho que apacentar as ovelhas de Jesus. Essa é a minha função. Foi ele que mandou isso aí. Ele é a maior autoridade dos céus e na terra. Agora, o Estado, eu fiquei olhando assim, peraí, eu vou dar uma olhada nos evangelhos. Em todos os evangelhos, durante todo o ministério de Jesus nunca tentou consertar o Estado. Quem prendeu Jesus foram os religiosos, por inveja e ciúme do judaísmo, dos sacerdotes judeus. Entregaram Jesus para o Estado, Pôncio Pilatos, repete o imperador romano, mentindo, dizendo que Jesus estava sublevando o povo contra o imperador romano. Era mentira, mas era a única desculpa que ele podia arranjar para incriminar Jesus, fazendo fake news, acusando Jesus de ato anti-imperialista, né? Porque naquela era o Império Romano, anti-reino, alguma coisa, o imperador romano. Então, nós hoje, a igreja brasileira, temos que ter muita sabedoria, né? De ver o que é. Mas o Estado está pegando fogo, a tirania, estão prendendo todo mundo. Isso aí, meu irmão, isso aí não é competência da igreja. A igreja, a autoridade paralela do Estado, é espiritual, as questões espirituais. Agora, vão prender todo mundo injustamente. Pois é, mas isso aí não é competência da igreja, pode até prender. Ou então militar, lutar dentro da área política. Aí tem deputados, tem deputado evangélico, senador evangélico, isso é competência deles. Aí o que acontece aqui com o rei Uzias? O rei Uzias, que tinha a autoridade do Estado, naquele tempo era reino, ele era o rei. Não sei porque que depois inventaram a palavra imperador, monarquia, não sei o que, tá, mas a Bíblia fala reino. E aí o que acontece? Só que o poder paralelo ao do Estado, aqui eram os sacerdotes, era questão espiritual. Os sacerdotes, eles faziam um serviço sagrado de servir Deus na área espiritual. E uma das funções do sacerdote, aí eu digo, o sumo sacerdote podia entrar dentro do Santo dos Santos uma vez por ano para queimar incenso, oferecer o incenso. E a gente já sabe, né? Hebreus vai falar isso, Hebreus 9. O sumo sacerdote entrava com sangue de animal das suas mãos e ele ia queimar incenso, porque o altar do incenso era dentro do Santo dos Santos, só o sumo sacerdote podia entrar. Mas aí o rei Uzias, né, se arvorando, porque ele era a autoridade do Estado, achou que era a autoridade da igreja. Isso não é verdade. As duas autoridades estão separadas. A da igreja é aqui, a do Estado é aqui. A autoridade da igreja é espiritual. A autoridade para expulsar demônio, combater os poderes espirituais, que se manifestam naturalmente de maneira temporal, através de pessoas e sistemas. Então, irmãos, o rei Uzias, achando que era todo poderoso, podia mandar na igreja, entrou lá no templo para queimar incenso. Ele estava com o incensário na mão para queimar incenso. Ele ia invadir o Santo dos Santos para queimar incenso, achando que ele tudo podia. Mas aí tem uma coisa, houve uma ação humana. Os sacerdotes, o sumo sacerdote Azarias, 80 sacerdotes, a Bíblia diz, homens valentes, eles se opuseram. Não compete a ti, Uzias, queimar o incenso. Isso só é permitido para os sacerdotes filhos de Arão. O ministério sacerdote da igreja, porque é a igreja. Se o governador chegar aqui, eu não sou obrigado a dar palavra para ele pregar. Acho que nem devo, porque ele não é pregador. Posso até honrar daqui, reconhecendo, até orando daqui por ele, mas a autoridade na igreja não é a autoridade do Estado. Porque se eu chegar lá também no Estado, eles podem deixar eu nem entrar, porque eu não sou autoridade lá. E aí o que acontece? Aí vem, se os sacerdotes tivessem ficado calados e tivessem aceitado a intromissão do rei Uzias no templo, eu acho que não teria acontecido nada. Mas como os sacerdotes tiveram coragem de reagir, dizendo não é competência sua,
atuar na área espiritual. Queimar incenso é só para os sacerdotes. Aí o que acontece? O rei Uzias, da sua prepotência, irou-se, indignou-se. Aí a Bíblia diz assim, isso é muito interessante, ó. Na hora que ele se indignou contra os sacerdotes, Deus o feriu com lepra na testa. Aqui a lepra nasceu na testa. E aí, irmãos, lá no caso de Miriam, ela ficou leprosa 7 dias. Nesse caso aqui, o rei Uzias ficou leproso até o dia da sua morte. Ele não foi mais curado da lepra. Aí nós temos que ter cuidado aqui, irmãos, com uma coisa, olha, que nós temos que ter muito cuidado. Chama-se dons espirituais. Cada um de nós recebe da parte do Espírito Santo um dom, pode ser mais de um. E aí o que acontece? A competência e a autoridade que Deus nos dá é dentro do dom que Ele nos deu. Isso aí é o exercício dos dons, né? Romanos capítulo 12, verso 3 vai dizer isso. Ninguém tem de si mesmo um conceito mais elevado do que o convém, mas antes tem de si mesmo um conceito equilibrado, baseado nos dons que recebeu de Deus. Mas é o que acontece, nós seres humanos, eu digo não todos, eu espero não ser assim, a gente querer exercer dons que Deus não mandou. Mas uma coisa é o exercício dos dons, de maneira geral, outra coisa é o governo da igreja. Deus coloca no governo da igreja quem Ele quiser, pode ser o dom mais fraco que Ele coloca, e aí está revestido de autoridade para governar. Eu sempre digo que Moisés, irmãos, Moisés, eu não quero voltar a falar nos 4 temperamentos, né? Mas eu sempre digo assim, eu estudei muito sobre os temperamentos. Hoje eu estou consciente que não foi Deus que revelou os temperamentos, mas de certa maneira tem um fundo de verdade nos temperamentos. Mas Moisés era de temperamento melancólico, que geralmente não é um bom líder, não foi isso. Tanto é que durante o ministério de Moisés no deserto havia rebelião o tempo todo, porque ele era um líder fraco. Só que enquanto Moisés era um líder fraco, você viu aqui, ele foi constituído por Deus para ser o líder. E Deus disse assim: olha, se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, falarei a ele em sonhos e em visões. Mas não é assim com o meu servo Moisés. Com Moisés eu falo cara a cara, como qualquer um fala com o seu amigo. Irmão, olha só o privilégio de Moisés. Eu já me sinto muito privilegiado, porque Deus fala comigo em sonhos e em visões, principalmente em sonhos. Agora, cara a cara, eu não me lembro se Deus fala comigo cara a cara, acho que não, mas com Moisés falava. E aí Deus tomou as dores. Moisés, do modo natural, não era um bom líder, mas ele é conhecido no mundo todo como o maior líder da história, porque durante 40 anos ele conduziu aquele povo pelo deserto e introduziu na terra de Canaã. Não foi ele que introduziu, mas foi Josué, né? Mas 40 anos, por quê? Porque o poder sobrenatural de Deus o capacitava. O líder pode ser fraco, mas se ele for de Deus, Deus estará com ele suprindo e indo na frente dele para garantir a vitória. E há de quem se levantar contra ele. Mas aqui foi usurpação de competência, né? O rei Uzias quis exercer uma competência que Deus não lhe deu. Exercer o ministério da igreja espiritual, que era para os sacerdotes. Da mesma maneira, o sacerdote não podia ir lá para governar o estado. Isso é um aviso para nós, né? Para não se meter onde foi chamado, ver qual foi o dom que Deus nos deu e fazer bem aquilo, né? Agora, irmãos, para encerrar essa viagem pelo Antigo Testamento, um texto do segundo livro de Reis. Segundo livro de Reis, capítulo 5. Então, o motivo da lepra de Uzias foi soberba. Espero que não haja nenhum de nós soberbo para não cair nenhuma lepra de nós. Pode não ser lepra, pode ser outra doença também, né? Segundo livro de Reis 5:20, verso 20. Então Geazi, moço de Eliseu, homem de Deus é profeta, disse: moço significa um discípulo, né? Eis que meu senhor impediu este Ciro da Amã, não recebendo da sua mão alguma coisa do que trazia. Porém vive o Senhor que hei de correr atrás dele e receber dele alguma coisa.
E correu Geazi para alcançar Naamã. Então Naamã, vendo que corria atrás dele, desceu do carro para encontrá-lo e disse: vai tudo bem? E ele disse: tudo vai bem. Meu senhor me mandou dizer: eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dos filhos dos profetas da montanha de Efraim. Dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 mudas de roupa. E disse Naamã: ser servido e tomar 2 talentos. Insistiu com ele e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos, com 2 mudas de roupas, e os pôs sobre 2 dos seus servos, os quais os levaram diante dele. E chegando ele a certa altura, tomou das suas mãos e os guardou na casa. Despediu aqueles homens e eles se foram. Então ele entrou e pôs-se diante do seu senhor. E disse-lhe a Eliseu: de onde vens, Geazi? E disse: teu servo não foi nem uma nem outra parte. Porém ele disse: porventura não foi contigo meu coração, quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era ocasião de receberes prata e para tomarem roupas, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. O discípulo leproso. Aqui está um discípulo leproso. Geazi era discípulo do profeta Eliseu. Ele era candidato a ser o sucessor de Eliseu no ministério profético, mas ficou leproso. Será que tem algum discípulo leproso aqui hoje? Pode ser lepra espiritual, mas pode ser doença física. Qual foi o pecado de Geazi que acarretou a lepra? Através da maldição de Eliseu, o profeta Eliseu. A minha palavra que me vem é cobiça. Cobiça. Nós sabemos que esse texto aqui, no início do capítulo, fala da lepra de Naamã, o general sírio. A Bíblia não diz por que Naamã se tornou leproso, não diz. Mas nós vemos que toda a história de Naamã, o pecado dele era orgulho. Ele era orgulhoso. O general, a Bíblia, ela dá para esse general sírio Naamã o nome de Gibor. Gibor significa herói, que é um dos nomes que é dado para os filhos dos anjos de Gênesis 6, os filhos dos Nefilims, Hagiborim. Aqui é Gibor. Ele era um herói de guerra e era Deus que tinha dado a vitória através dele, mas ele era orgulhoso, exatamente porque era um homem bem sucedido, um general do exército sírio. Ele era orgulhoso. E a lepra no corpo dele era uma manifestação física do pecado do coração dele, do orgulho. Mas aí ele foi curado quando ele se humilhou diante do profeta Eliseu. Só que, aí vem, irmãos, nós aqui, discípulos, né, de Jesus, somos discípulos de Jesus. O profeta Eliseu morava em Samaria. Às vezes ele ia para o Monte Carmelo. Eu acredito que o profeta Eliseu era pobre. Não pobre no sentido de miserável, né? Mas é assim, Deus supria tudo que ele precisava, mas em princípio ele não tinha nada. Mas como ele era servo de Deus, tudo que ele precisava, Deus dava. E imagina o discípulo do profeta. Geazi era um jovem. Aí ele dizia assim, esse jovem, né, que tinha ainda sonho de ser rico, de ser poderoso, de ser grande, mas vivendo ali naquela pobreza como discípulo de Eliseu. Eliseu já vivia na pobreza também, mas era uma vida frugal, acho que a palavra é essa. Ele ambicionava ter coisas, né? E quando ele viu o Naamã, o general sírio, chegar com toda a sua pompa, com toda a sua riqueza, ele cobiçou. Rapaz, eu queria ter alguma riqueza, porque o general sírio, ele levou um presente para Eliseu. Quando Eliseu curou da sua lepra, ele levou um presente, só que Eliseu não aceitou. Ele não quer, não. Ele insistiu, não quero. Por isso mesmo, levou de volta. Só que o discípulo disse, mas eu vou ganhar alguma coisa. Ele foi assim, eu vou pedir 1 talento de prata, 2 mudas de roupa. E aí o general disse, leva 2 talentos de prata. Ele, tá bom. E ele cobiçou e levou para a casa dele, irmãos. E ainda mentiu para o profeta. Não fui a parte alguma.
Só que ele esquecia que o profeta Eliseu, ele era tão eficaz na sua profecia que ele sabe, Deus revelava para ele o que acontecia dentro do palácio do rei da Síria. Deus revelava em segredo para Eliseu, e Eliseu falava para o rei de Israel para não ir por aquele caminho. Então, era um profeta dos mais eficazes na Bíblia, e o discípulo dele devia saber disso e não esconder nada dele. E aí, irmãos, Eliseu amaldiçoou o seu discípulo Geazi. A lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Olha que palavra pesada. Eu acredito que dentro daqueles 10 leprosos que Jesus encontrou em Samaria, era discípulo de Geazi, talvez aquele samaritano. Era leproso, porque foi na descendência toda que foi amaldiçoado. Será que tem alguém aqui que tem maldição na sua linhagem, na sua descendência? Alguém foi amaldiçoado no passado? Porque aqui diz: se apegar a ti e a tua descendência para sempre. Foi uma maldição de pobreza, de doença, de infelicidade no casamento. Isso é coisa espiritual, né? Só que Jesus aqui, não. Aí vamos voltar aqui para terminar, né? No Novo Testamento, que quando esses 10 leprosos encontraram com Jesus, Jesus curou 10 sem perguntar nada. E para finalizar aqui no texto do Novo Testamento, em Lucas 17:11, quando eles disseram assim: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós, os 10 falaram, clamaram, né? Aí Jesus disse assim: ide, mostrai-vos aos sacerdotes. Porque em Israel o sacerdote dava outra palavra se a pessoa tinha sido curada da lepra ou não. E aí a Bíblia diz assim: indo eles, foram curados. Mas é aquele refrão que se repete no Novo Testamento. Antes de Jesus curar alguém, geralmente ele dava uma ordem para ver se a pessoa obedecia. E esses daqui obedeceram. E indo eles, foram curados. Então, uma dica para nós aqui. Provavelmente as nossas doenças, geralmente, é fruto da nossa desobediência. Como é que acontece a cura? Obedecendo. É simples assim. E aí termina dessa maneira dramática assim: um dos 10 voltou dando glória a Deus em alta voz, e quando chegou perto de Jesus, se prostrou aos pés de Jesus. Aí Jesus disse assim: onde estão os outros 9? Não foram 10 os curados? Ninguém voltou para dar glória a Deus senão este estrangeiro? E aí disse assim: vai-te em paz, a tua fé te salvou. Olha só, irmãos, além de ter sido curado da lepra, esse 10º leproso foi salvo. E a tua fé te salvou, ele foi salvo. Ele foi perdoado dos seus pecados. Ele não vai mais para o inferno, agora ele é discípulo. Mas só ele voltou. O contexto diz assim. Eu vou até ler para os irmãos para ver que eu não estou inventando nada. Lucas 17:9. Porventura dá graças ao tal servo, porque fez o que ele foi mandado? Creio que não. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que eu vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devemos fazer. Irmãos, os 10 leprosos fizeram o que Jesus mandou, mas só um voltou para fazer algo que não tinha mandado. Aí eu digo para nós aqui, olha só: não é suficiente nós só obedecermos a Deus, obedecer o que Jesus mandou. A gente tem que fazer mais do que foi mandado. É o que ele está dizendo aqui. O samaritano fez mais do que foi mandado. Ele já estava curado, mas ele voltou para agradecer, ele voltou para louvar, para glorificar, para servir a Jesus. Quando ele se prostrou, ele estava se rendendo. Ele está dizendo assim: a partir de agora eu sou teu servo, o Senhor pode mandar que eu obedeça. Aí, mestre, escravo, mestre, escravo, ou mestre, discípulo, né? Escravo é Senhor. Então, aí eu vou dizer aquela coisa para vocês, né? Esse princípio espiritual é um princípio para você ser bem sucedido em qualquer lugar, no seu emprego, na sua escola, em qualquer lugar. É um princípio revelado da Escritura, princípio de Deus. Olha. Não faça somente aquilo que é a sua obrigação. Não faça somente aquilo que foi mandado, faça mais do que foi mandado. É o que ele está dizendo aqui. Porque o samaritano fez mais do que foi mandado. E além de ter sido curado da lepra, ainda foi salvo. E aí, como é que você está aí?
Na igreja, faz mais do que foi mandado. No emprego, faz mais do que foi mandado. Na escola, faz mais do que foi mandado. Em todo lugar. É um princípio que toda pessoa bem-sucedida é assim, que é um princípio espiritual que Deus revela. Agora, aquela pessoa assim, rapaz, não vejo a hora de chegar às 5 horas para eu sair. Eu não vejo a hora de chegar às 5 horas para eu sair. Você é o último que chega, o primeiro que sai do seu emprego. E aquela pessoa lá que chega meia hora antes. E antes dessa hora, está na hora, tem mais alguma coisa para fazer aí? Já venceu, mas se tiver eu vou fazer. É assim. O princípio de ser vencido na igreja também, diante de Deus também, fazer mais do que foi mandado. Mas obedeça, né? Então, irmãos, vamos orar, né? Aí eu vou dizer assim, olha,